Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no canal para conversar com vocês novamente sobre voto eletrônico e voto impresso. É que eu descobri que tem muita gente mal informada, pessoas que não sabem como funciona o sistema de votação brasileiro, que adota há 25 anos as urnas eletrônicas, e aí as pessoas começam a acreditar em teorias da conspiração. A verdade é que é legítimo perguntar: será que as eleições no Brasil são limpas? Quando o eleitor digita o número do candidato e registra seu voto, esse número de candidato e esse registro de voto realmente é computado do jeito que o eleitor digita? É possível confiar na urna eletrônica? São questões que, óbvio, permeiam a cabeça do eleitor. Mas a principal dúvida a respeito do funcionamento da urna eletrônica não é do eleitor comum. A principal dúvida vem justamente da cabeça daqueles que foram candidatos e não se elegeram, ou tiveram uma votação muito inferior à que acreditavam que iriam ter. E, por incrível que pareça, isso não é prova de que a urna eletrônica é frágil, que ela pode ser facilmente fraudada. Eu vou apresentar nesse vídeo provas de que a urna eletrônica é confiável. Mas antes, nós temos que pensar como eram as eleições antes da utilização da urna eletrônica para computar os votos dos eleitores. E antes de falar sobre isso, é importante dizer que é óbvio que a urna eletrônica precisa ser aperfeiçoada. Ela, como todo equipamento eletrônico, com o tempo vai precisando de upgrades para continuar segura e confiável. Então, repare, o voto eletrônico no Brasil, ele pode ser aperfeiçoado, mas o atual sistema, o que está funcionando, até agora ninguém nunca apresentou nenhuma prova de que as eleições feitas com urnas eletrônicas foram fraudadas. Até o Aécio Neves, que foi candidato a presidente da República, que chegou a dizer que as urnas tinham sido fraudadas porque ele esperava ganhar da Dilma Rousseff, até ele já reconheceu que, na verdade, ele entrou com uma ação na justiça apenas para incomodar, apenas para agredir a adversária legitimamente eleita no pleito presidencial. E hoje, o principal contestador da urna eletrônica é o vencedor das eleições de 2018. Parece um paradoxo. Como é que o indivíduo ganha uma eleição e, mesmo assim, diz que ela foi roubada? É muito comum que quem perde a eleição é que diga que a eleição foi roubada. Normalmente, quem ganha fica calado. Então, a pergunta que você pode fazer é: o que leva um ganhador da eleição a dizer que a eleição que ele ganhou foi fraudada? O que move o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a argumentar nesse sentido?
talvez ele já pressinta a hipótese de ser derrotado na sua tentativa de reeleição. E considerando essa hipótese, anteveja a necessidade de, já agora, mobilizar os seus eleitores para que desconfiem da votação. E assim, quando o resultado sair, que for desfavorável ao presidente da República, ele poderá dizer que não perdeu, que a eleição foi roubada. Mas, no meio do caminho para instituir o voto impresso, existe a Constituição da República Federativa do Brasil. E hoje, essa Constituição impede o voto impresso. A tentativa, nesse momento, é de emplacar uma proposta de emenda constitucional que instituiria, que colocaria para funcionar institucionalmente o voto impresso. A ideia é que o eleitor digita os votos na urna e depois finaliza, imprime um voto, o eleitor confere se o voto foi isso mesmo que ele digitou. Na hipótese de estar correto, ele confirma. Não se sabe ainda como operacionalizar o caso, por exemplo, do eleitor digitar uma coisa e, quando for conferir, dizer que está outra. O que é que se faz nesse caso? A urna é lacrada, o eleitor vota de novo. Como é que vai funcionar? Quanto tempo vai levar o eleitor para votar numa condição como essa? E outra questão que não está respondida na PEC, que, a meu ver, salvo o melhor juízo do Supremo Tribunal Federal, a PEC também é inconstitucional. Porque ela deixa aberta uma questão que é imexível, que não pode ser retirada, que não pode ser movida da Constituição, que é a inviolabilidade do voto. O voto tem de ser secreto. Então, se o voto vai ser impresso individualmente, a pergunta é: esse voto impresso individualmente, ele vai ter a identificação do eleitor? Ou o eleitor não vai ser identificado no voto? Na hipótese de ser identificado, numa recontagem de votos, o eleitor poderá ser encontrado pelos candidatos que pedirem a recontagem. Repare que, se houver a identificação do eleitor na cédula, o eleitor vai votar com um voto de cabresto. Porque, se ele for sensível às pressões feitas pelo candidato, imagine a hipótese de um candidato que trabalhe com crime organizado. Nessa hipótese, o candidato pode até dizer ao eleitor: olha, é melhor você votar em mim, porque depois eu vou pedir recontagem de votos, e se eu não encontrar seu voto lá na recontagem, você vai se ver comigo. O eleitor vai passar a votar com medo de ser identificado na urna pelos seus candidatos ou pelos candidatos que quiserem impor ao eleitor uma votação. Então, não vai poder ser.
Por outro lado, se o voto não foi identificado, não houver identificação do eleitor na impressão individual do voto, de que serve essa impressão? Porque se a urna eletrônica pode ser fraudada, por que a impressão dos votos também não pode? O que impediria o fraudador, que hipoteticamente frauda a urna eletrônica, de fraudar a impressão de votos de eleitores, por exemplo, que não compareceram à sessão eleitoral e que teriam seus votos computados para um candidato em detrimento de outro? Repare, a impressão do voto, ela não torna o voto mais confiável. E aqui eu vou relembrar o tempo em que o voto era assim, manual, passava de mão em mão. Eu não tenho muitas fotos desse período, mas eu consegui resgatar uma foto aqui que conta um pouco dessa história. É essa foto aqui que você vai ver agora. Essa foto mostra a recontagem de votos, como ela era antes da urna eletrônica. A contagem dos votos, não era nem recontagem aqui, que era a contagem dos votos, depositados em cédulas numa urna de lona, que depois passava por várias mãos, numa contagem manual, aonde tudo poderia acontecer, inclusive fraudes. Mas isso evoluiu. Entretanto, nesse momento, o assunto está em pauta, né, na Câmara dos Deputados. E há uma proposta de emenda constitucional tramitando com apoio do governo, que desde algum tempo já vem dizendo, como esse post aqui do presidente coloca, você confia nas urnas eletrônicas? Podemos acreditar no resultado do primeiro turno de 2018? Como dirimir essas dúvidas? Coloca o presidente Jair Messias Bolsonaro aqui numa publicação durante uma de suas famosas lives na internet para milhões de seguidores. E esse tipo de propaganda feita pelo presidente tem funcionado. Muita gente duvida da urna eletrônica. Entretanto, como a gente pode observar nessa pesquisa aqui, pergunta como o brasileiro vê a urna eletrônica, feita pela MDA Consultoria, a pedido da Confederação Nacional do Transporte, a CNT. E a pergunta, inclusive essa pesquisa foi feita agora em julho, é uma pesquisa recente. E a pergunta foi: qual é o seu grau de confiança nas urnas eletrônicas? 32,9% disseram que tinham confiança elevada. 30,8% confiança moderada. 15,8% confiança baixa. 18,7% nenhuma confiança. E 1,8% não soube responder ou não quis responder. Repare que a grande maioria dos eleitores confia na urna eletrônica. Se a gente for aqui computar, somar, né? Todo mundo que confia de forma elevada, moderada ou baixa, somando aqui confiança elevada e confiança moderada, já dá mais de 63%. Se a esses 63% nós somarmos mais 15%, nós temos aí 78%, 79%, quase 80% dos eleitores dizendo que confiam na urna eletrônica em algum grau. A confiança nenhuma é de apenas
18,7% do eleitorado. Agora, essa mesma pesquisa traz outro dado. Quando perguntado, você é favorável ou contrário às urnas com impressão do voto, 58% dos eleitores, ou seja, a maioria, se diz a favor, pois vai gerar mais confiança nos resultados. 34,9% diz que é contra, pois o sistema atual já funciona bem. E 7,1% não sabe. Então, existe uma corrente na internet muito grande de pessoas que desconfiam do voto eletrônico. E essas pessoas são muito barulhentas. Elas têm divulgado uma série de teorias da conspiração. Eu chamo de teorias, mas nem teorias são. São, na verdade, hipóteses que qualquer um pode criar e atualmente nas redes sociais, com o uso de ferramentas de marketing digital, é possível fraudar quase tudo e uma ideia pode ser plantada, uma ideia conspiratória de que as urnas eletrônicas são fraudadas, apesar de não haver nenhuma prova de que isso aconteça. E mesmo assim, várias pessoas, como esse cidadão aí carregando um cartaz, várias pessoas vão às ruas e se manifestam dizendo que querem o voto impresso já. Será que esse voto impresso vai sair? É bem provável que não. Eu vou dizer daqui a pouco por quê. Mas antes, eu vou apresentar aqui alguns dados relevantes. O primeiro deles é sobre a segurança das urnas. A votação eletrônica no Brasil conta com uma série de barreiras contra as fraudes. E aqui eu vou trazer detalhadamente cada uma delas. A primeira barreira é que a urna eletrônica não está conectada à internet ou a nenhuma outra rede, o que impossibilita a invasão por hackers. A urna não pode ser invadida. Mas aí você poderia argumentar: a urna está offline, ela não pode ser invadida por hackers utilizando a internet, nem nenhum outro meio de conexão, mas ela pode, de alguma maneira, ser violada. Pois é, a urna ela tem lacres, ela é lacrada de modo a impedir a inserção de algum dispositivo estranho, como um pendrive. Quando se viola o lacre, o sistema da própria urna denuncia a invasão e bloqueia a comunicação com o dispositivo estranho. E também são feitos testes públicos de segurança. Meses antes de cada eleição, especialistas em computação e instituições da área de tecnologia são chamados para tentar fraudar a urna eletrônica. As brechas eventualmente descobertas são corrigidas sempre pela Justiça Eleitoral. Outra barreira, a biometria. Os eleitores são identificados por meio de impressão digital, o que impede que uma pessoa vote no lugar de outra ou fora da sua sessão eleitoral. Também tem a criptografia. Os votos dados pelos eleitores na urna eletrônica são embaralhados pelo sistema de modo a impedir que se identifique como cada pessoa votou. Essa criptografia é o que garante
a inviolabilidade do voto, garante que o voto seja secreto, porque se imprimir um por um, o voto deixa de ser secreto, porque aí o eleitor vai poder ser identificado. Além dessas, outra barreira que existe na urna eletrônica é a votação paralela. Em todo o país, urnas que seriam utilizadas na eleição, por sorteio, são escolhidas para um teste público, no mesmo dia da votação oficial. Funcionários da Justiça Eleitoral votam em candidatos já determinados. Ao fim do dia, verifica-se se o resultado dessas urnas coincide com os votos pré-estabelecidos. É uma forma de auditoria das urnas durante o dia da votação. E, por fim, os comprovantes, né? Antes de iniciar a votação, cada urna emite um documento, a zerésima, que atesta que ela ainda não guarda nenhum voto. Ao fim da votação, a urna eletrônica emite outro documento, o boletim de urna, que apresenta a apuração dos votos daquela sessão eleitoral. O boletim pode ser conferido pelos partidos políticos e por qualquer cidadão. São evidências de que a votação é confiável e segura. Agora, é óbvio que mesmo com todas essas garantias, mesmo com todas essas barreiras, algumas pessoas insistem em duvidar do voto eletrônico no Brasil, porque consideram mais válidas as teorias da conspiração. Aparentemente, a proposta de emenda constitucional, pelas informações que eu tenho no momento, não irá prosperar. Ela deverá ser rejeitada. 11 partidos políticos formaram maioria na Câmara, através dos seus dirigentes, para rejeitar a proposta de emenda constitucional que foi apresentada recentemente. Os partidos políticos acreditam na urna eletrônica e acreditam que a votação direta no Brasil para a escolha de presidente, senador, deputado, governador, deputados estaduais, ela é plenamente confiável. Portanto, o sistema não vai mudar. Ele vai continuar sendo como é, até que alguém consiga provar que ele pode ser fraudado, que até agora não aconteceu. Ninguém apresentou qualquer prova de que a urna pode ser violada. Se você conhece alguém que duvida da integridade das urnas, mande esse vídeo para ele ou para ela, para que possa esclarecer um pouco a respeito dessa questão. Eu sei que muita gente está embarcando nessa história de que as urnas podem ser fraudadas por falta de conhecimento mesmo, porque nem sabe da existência dessas barreiras que eu acabei de falar. Entretanto, existe muita gente que, é óbvio, não está nem aí para esse tipo de argumentação, porque algumas pessoas querem mesmo acreditar na conspiração. A conspiração parece mais sedutora. A conspiração atrai ideologicamente. E é compreensível, eu entendo. Quando se participa de um grupo político e esse grupo político acredita em algo, mesmo que você não acredite também, se sente forçado a concordar com a maioria, a concordar com aqueles com os quais comunga as suas ideias ideológicas e políticas. Mas pense bem, talvez o seu grupo esteja enganado. E se não dá para provar que a urna eletrônica é frágil, que a votação eletrônica pode ser fraudada, qual é o outro interesse?
Por que algumas pessoas defendem com unhas e dentes já há muito tempo, faz 25 anos que a urna eletrônica existe, e nesse período, várias vezes, já se tentou implantar o voto impresso. É tanto que existem duas ações de descumprimento de preceito fundamental, melhor dizendo, ações diretas de inconstitucionalidade, são duas ADIs que foram apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal e as leis criadas para o voto impresso foram consideradas inconstitucionais. É por isso que agora se tenta, através de uma proposta de emenda constitucional, que aparentemente vai ser rejeitada já pela Câmara, sem ir nem para o Senado, apesar de ter sido apresentada pelo governo, que tem maioria na Câmara, mas nesse ponto os governistas não concordam, alguns provavelmente gostam dessa proposta de emenda constitucional, mas a maioria tende a rejeitá-la. Mesmo que ela fosse aprovada na Câmara, dificilmente passaria pelo Senado. E se fosse aprovado na Câmara e no Senado, dificilmente valeria. E por que eu digo que dificilmente essa proposta entraria em operação, seria para valer? Porque, muito provavelmente, o Supremo Tribunal Federal impediria ela de ser implementada. Ainda vale dizer que uma proposta dessa vai custar, pelo menos, estima-se, algo em torno de 2 bilhões de reais para ser implementada. E não apresenta absolutamente nenhuma vantagem em relação ao sistema que funciona atualmente. Entretanto, eu deixo aqui o espaço também para a argumentação daqueles que são favoráveis ao voto impresso e também àqueles que são favoráveis ao aprimoramento do atual voto eletrônico. Nós precisamos pensar, inclusive, em como aprimorá-lo, como deixá-lo ainda mais seguro para evitar eventuais fraudes que possam ser boladas por candidatos que sabem que vão perder a eleição e já se preparam para não aceitar o resultado das urnas. É o que eu tinha para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro, inscreva-se no meu canal, deixe seu like e deixe também seus comentários e as suas críticas. Até a próxima!